Queridos irmãos, boa noite. Mais uma vez nós nos encontramos aqui nessa casa de Cristo, essa casa de Jesus, essa casa da espiritualidade. Rogando a Deus que nos proteja, que nos abençoe, a todos nós, encarnados e desencarnados. A sua proteção contra essa pandemia que nós estamos vivendo, contra as injustiças sociais que nós vemos assistindo todos os dias aí nos noticiários, né? Mas principalmente, que Ele toque os nossos corações, para que possamos nos tornar pessoas cada vez melhores. Que não sejamos aqueles que apenas digam Senhor, Senhor, da boca para fora, mas que nós interiorizemos os seus ensinamentos, a sua prática. A doutrina cristã, que ela possa ser profundamente transformadora, revolucionária em nossos corações, em nossas vidas, em nossos relacionamentos afetivos, familiares, de trabalho. Que ela seja uma doutrina viva e não simplesmente uma doutrina das letras. E assim hoje nós falaremos a respeito das relações familiares e o processo de evolução espiritual, ou os laços familiares da evolução espiritual. Em que sentido a família pode contribuir para o nosso processo espiritual, de evolução espiritual? Será que existe essa relação? Quer dizer, será que família e evolução espiritual andam juntos? Né? Então, a gente vai fazer aqui hoje um grande caminho até nós chegarmos a esse resultado final. Eu acho que a primeira coisa que sempre nos vem à cabeça, e isso essa semana, em várias situações, me aconteceu, nos vários grupos, né, de quem a gente convive, a seguinte questionamento: qual o sentido da vida? E aí, pessoas que são ligadas ao estudo da filosofia, da sociologia, da psicologia, da história, da religião, cada um dá um parecer. Então, nós não encontramos consenso sobre isso. Certamente que uns dizem assim, nós estamos aqui para sermos felizes. Sem dúvida. Eu acho que o homem busca a felicidade, eu acho que ele busca a sua realização, ele busca, né, a sua concretização nos seus diversos, né, espaços da vida social, produtivo, familiar, afetivo. Mas se fosse uma resposta de nós espíritas, nós diríamos o seguinte: nós estamos aqui para evoluir. E o que seria essa evolução para nós? Todo movimento, toda dinâmica, toda transformação que nos envolve, ela deve necessariamente nos aproximar, nos elevar para patamares cada vez mais próximos ao de Deus. Isso nos daria, sem dúvida alguma, a felicidade tão esperada, tão, né, propagada, como também nos elevaria. Então, para nós, espíritas, esse processo evolutivo seria o quê? Nós nos aproximarmos de Deus. Mas aí vem outro questionamento. O que é para nós essa evolução? Seria uma evolução, por exemplo, material? As pessoas progredirem, prosperarem, terem bens, se realizarem, viajarem, ter as coisas, satisfazer as suas necessidades. Não vou nem dizer ter abundância, mas a satisfação mínima das suas necessidades. A gente vê tantas pessoas materialmente bem desenvolvidas, mas moralmente e intelectualmente tão carentes, tão, assim, num patamar ainda muito aquém. Não é compatível, a riqueza não é compatível com a moralidade nem com a intelectualidade. Então nós espíritas, nós entendemos que a evolução, ela se dá espiritualmente. E essa evolução espiritual, ela se dá necessariamente, fundamentalmente, essencialmente no campo da moral e do intelecto. Ou seja, moralmente e intelectualmente falando. Mas esse processo evolutivo, ele decorre também de uma outra, ou de outros tantos elementos que concorrem para isso. Primeiro, nós precisamos de cumprir as leis de Deus.
Não há evolução sem o cumprimento das leis de Deus. A lei do progresso, a lei da caridade, a lei do amor, a lei do trabalho, né? Se nós não cumprirmos as diversas, vamos dizer assim, etapas evolutivas, porque em uma única existência, imaginemos nós, será que nós, nessa única existência, com os poucos anos de vida que nós vivemos, e tem pessoas que vivem pouquíssimos dias, pouquíssimas horas, quer dizer, né? Elas conseguiriam evoluir, elas conseguiriam se aproximar de Deus de um patamar que poderia dizer, olha, elevou-se demais moral e intelectualmente? Nós também sabemos por bom senso que não. Então nós temos que realizar todo esse processo em sociedade, cumprindo as leis de Deus e, obviamente, num processo lento, devagar. Porque nós também sabemos, através da doutrina espírita, que eu estou falando exclusivamente dentro da doutrina espírita. Não estou levando em consideração outros princípios religiosos, outros dogmas, porque aí eu teria que, talvez, discordar deles. Nós vamos nos basear na doutrina. O que ela diz? Que nós necessitamos passar por vários experimentos, porque nós fomos criados simples. Nós fomos criados desprovidos de experiência. E através dessas diversas experimentações, nós chamamos de experienciações das vivências, nós vamos desenvolvendo capacidade de respostas aos estímulos externos que nos são dados e também aos vínculos familiares que nos são formados. Tá? Então, é necessário que o homem conviva em sociedade. A evolução só se dá se nós convivermos em sociedade, tanto intelectualmente quanto moralmente. Ninguém se eleva sozinho. Ninguém fechado num quarto meditando vai se elevar, porque ele não convive. Ele não é testado, ele não é, vamos dizer assim, provado nas suas capacidades. A respeito disso, nós podemos perceber que, como nós somos seres gregários, a família é o primeiro elo de relacionamento, ou seja, de criar laços entre os homens. Daí, então, nós podemos concluir que a família exerce um papel fundamental nesse processo evolutivo. E nós vamos correr sobre isso a partir de agora. Vamos, primeiramente, tomar o nosso planeta. Vamos fazer, eu não sei se alguém aqui já teve essa curiosidade de saber uma progressão da população humana, pelo menos nos últimos 2.000 anos da era cristã. Não sei se alguém já teve essa curiosidade, mas eu vou oferecer uma tabela para nós. No ano 1, ou seja, quando Cristo nasceu, a população mundial era estimada em 250 milhões de habitantes. Ou seja, um pouco mais do que é o Brasil de hoje. Então, um pouco mais do que nós somos seria a população mundial daquela época. Passaram-se 1.500 anos. Estou tomando algumas referências históricas para nós. Né? Quando Cabral aqui chega, o ano da chegada dos portugueses ao Brasil, a população mundial era de 438 milhões. Alguns dizem 468 milhões, ou seja, nem chegou a dobrar. Em 1.500 anos da era cristã, a população não havia dobrado. 1.800, nós já éramos 1 bilhão. Ou seja, em 300 anos a população mais do que dobrou, de 460 para 1 bilhão. Em 1900, 100 anos, a população já era 1 bilhão 560 milhões. Estamos em 2020. Nós somos 7 bilhões e 800 milhões. De 1900 para 2020, nesses últimos 120 anos, a população cresceu 5 vezes. Você fala, bom, isso tem que ter um propósito. Nenhum planeta recebe, né, de 1 bilhão e 560 milhões para 7 bilhões e 800 milhões, não recebe esses bilhões de almas, de espíritos, à toa. Nós temos um propósito. E esse propósito nós vamos encontrar
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando fala das várias moradias na casa do meu pai, quando o Santo Agostinho fala sobre a progressão dos mundos. E ele fala que o nosso mundo, que é tido como um mundo de expiações e provas, é um mundo que já é uma morada para alguns espíritos, dos quais já apresenta alguma relativa evolução moral e intelectual. Não são as primeiras moradas, né? Do espírito, já tem um certo desenvolvimento, mas que esses espíritos aqui se encontram porque eles cometeram alguma falta contra as leis divinas. Então, eles estão aqui para fazer essa reparação. E ele afirma mais que são espíritos que podem ser considerados de estrangeiros. É o termo que ele usa. Nós somos exilados. Nós estamos aqui numa condição de excluídos de outros mundos, que nós obstinamos nesses mundos no mal, e aqui nós estamos para reparar, porque nós estamos perturbando a evolução dos mundos. E ele fala que, nesse mundo que nós estamos, o homem terá que fazer um duplo trabalho. Penoso, ele diz. Primeiro, lutar contra, assim, a perversidade dos próprios homens. Segundo, lutar contra a inclemência da natureza. Ou seja, relacionar, aprender, desenvolver as qualidades do coração e, ao mesmo tempo, desenvolver a intelectualidade para resolver os problemas da sua própria sobrevivência. Pois bem, nós não sairemos daqui, nós ficaremos exilados aqui, enquanto nós não cumprirmos, nós não repararmos as nossas leis contra Deus. Então nós estamos aqui como se fossem aprisionados. Nós estamos aqui num processo de aprendizado, então nós estamos aqui nos educando. Também com relação aos relacionamentos, às leis de Deus, à lei do amor, da caridade, ao respeito, à humildade, ao orgulho. E nós estamos aqui também, né, como grandes, assim, numa enfermaria, curando as nossas enfermidades da alma. Então nós estamos aqui numa cadeia, numa prisão, numa escola, num hospital. Seria mais ou menos essa expressão que corporalmente se usa. Tá? Desenvolver as capacidades da inteligência, o homem tem provado muito. Principalmente agora, nessa pandemia. Em menos de um ano de pandemia, nós já temos 10 vacinas testadas e aprovadas. E todas elas, segundo os especialistas, biólogos principalmente, dizendo que elas são eficazes. De criança a idosos, com mais de 95% de eficiência. Certamente que essas pessoas, cientistas, também já vieram preparados para darem prova da sua capacidade aqui nesse momento tão delicado da Terra. Mas isso diz muito respeito ao investimento capital, não diz respeito ao desenvolvimento da capacidade moral. Né? Então, para o homem, para a inteligência, para vencer a perversidade da natureza, como diz Santo Agostinho, nós estamos indo bem. Nós devemos agora desenvolver o quê? As qualidades do coração. Né? Santo Agostinho também nos diz que muitos desses exilados que aqui estão, e somos nós, né? Nós fazemos parte desses 7 bilhões e 800 milhões, nós trazemos em nossa bagagem espiritual, porque o que fazemos não se perde, nós trazemos muitas intolerâncias contra os nossos próximos, contra os próprios homens. Nós trazemos marcas de ódio, nós trazemos marcas de aversão, de racismo, nós trazemos muita violência contra a própria natureza humana. Não é à toa que só no século XX nós vimos assistir 2 conflitos de proporções mundiais. E agora, em pleno século XXI, nós temos visto tantas lideranças, né,
propagando o ódio, a discriminação, principalmente contra as pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres, os negros, os índios, os mendigos de rua. E eles encontram, porque nós passamos para 7 bilhões e 800 milhões, eles encontram pessoas que pensam igual, então aquilo acaba se tornando uma corrente vibratória mais generalizada, mais ampla, porque ele encontra seus iguais. Pois bem, se ao mesmo tempo nós encontramos pessoas que trazem essa bagagem, mas assim, ainda imperfeita, nós encontramos também pessoas que vêm trazendo bagagem de humildade, de amor, de esperança, de caridade, de solidariedade, que são aqueles que vêm trazer experiências e ensinamentos para nós que tanto precisamos. Pois bem, Santo Agostinho nos diz ainda que essa bagagem que nós trazemos, ela deve ser observada desde criança. Você fala, Luiz, mas é possível que essas bagagens espirituais se manifestem? Claro. Por exemplo, nós temos várias crianças que bem novinhas, sem nunca ter visto um instrumento musical, já têm uma afinidade com a música, já tocam instrumentos, e elas não aprenderam nessa vida. Provavelmente já teriam desenvolvido essa habilidade em outras vidas. Mas outras são que trazem malefícios. Elas vêm carregadas de imperfeições, que é necessário convívio familiar para que nós possamos observá-las desde a tenra idade. E diz Santo Agostinho, dizendo o seguinte: espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios, do orgulho e da vaidade, do egoísmo, e não esperem que elas lancem raízes profundas. E tal qual um jardineiro, arranque os brotos assim que eles aparecerem na árvore. Porque senão, se nós não fizermos isso, nós não nos espantemos de futuramente sermos pagos com a mesma moeda, com a mesma medida. Eu, certa vez, vindo de São Paulo, nessas viagens de ônibus, e os ônibus fazem várias paradas, né? Para a gente descer, ir ao banheiro, fazer um lanche. E numa dessas paradas, eu avistei um conhecido, não era amigo, era um conhecido, uma pessoa pública, uma pessoa notória, e era um palestrante, um psicólogo renomado, e ele falava muito sobre jovens, suicídio, drogas, e eu tinha sido professor de um dos seus filhos. E eu então me aproximei e perguntei, né, que estava o fulano, assim, aquele filho é um filho que me decepcionou. Hoje não quer saber de estudar, vive à noite na drogadição, na bebida, nas farras, não quer saber de limites, então pega cartão de crédito de um, cartão de crédito do outro, carro de um, carro do outro, já bateu o carro várias vezes, e eu tenho medo de um dia ele bater e ferir e prejudicar terceiros, porque sobre a vida dele, para mim, é uma questão de tempo. Aquilo para mim foi chocante, eu não sabia se eu consolava, se eu me desculpava de ter feito a pergunta, sabe onde fica meio perdido? Eu fiquei muito perdido. Mas eu acho que foi isso que Santo Agostinho quis dizer de uma maneira precisa, cirúrgica. É no seio familiar, é no meio familiar que a gente atenta para as primeiras manifestações desses espíritos que nos foram confiados. Para que nós possamos fazer também o quê? Né? Uma intervenção, pode ser cirúrgica. Vamos lá tirar os brotos daninhos. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? Talvez a maldade. Vamos cortando isso. Porque esse é o papel que nos foi confiado. Mas a gente poderia perguntar assim, mas já não era de se esperar que os pais soubessem desse comportamento dos filhos? Porque tem um adágio popular que diz que filho de peixe, peixinho é. Quer dizer, ser filho, o pai tem que saber quem que é o filho, porque afinal de contas,
proveito da carne dele. Olha, o que vem da carne é carne, mas o que vem do Espírito não. O Espírito não gera Espírito. O Espírito é a criação de Deus. Nós, como pais, apenas o que? Criamos, né? Nós permitimos, nós fazemos com que esse Espírito tenha a condição de reencarnar em nosso meio, para que possamos o quê? Orientá-los. E a gente normalmente pensa assim, bom, mas na minha família, em toda família normalmente acontece isso, tem pessoas, principalmente os mais próximos, né, entre pais e filhos, entre irmãos, entre si, que possuem uma afinidade tremenda. Não é que eles são próximos, que eles se auxiliam, que eles são, né, carinhosos, que eles dividem os problemas, que eles compartilham. Normalmente são espíritos que em outras existências, em outras vidas, né, pré-existentes, também já experimentaram essas relações familiares de afetividade, de carinho. E eles voltam à Terra, eles voltam em família para continuarem esse processo de aperfeiçoamento juntos, esse processo de evolução, um servindo de apoio para o outro. São pessoas próximas, são pessoas que possuem afinidade, carinho e amor. Mas parece que tem um que nasce e fala assim, mas esse será que é da família mesmo? Tem ele que fala assim, será que não foi trocado da enfermaria? Né? Quer dizer, não tem nada a ver, é muito diferente. É tão diferente que chega a ser estranho. Né? Ele tem hábitos comportamentais, tem linguagem, tem relacionamento, tem desrespeito para com os pais ou para o irmão, tem uma antipatia profunda. E isso também acontece. Deus também permite que nasçam nessas famílias espíritos em desajuste, espíritos que são estranhos, talvez uns para os outros, que trazem mágoas recorrentes de outra existência, para que através dos vínculos espirituais eles possam ir se aproximando e criando, não numa existência, mas numa primeira encarnação, numa segunda, numa terceira, vínculos de afinidade até aprenderem a se amar. Não é? E é comum a gente perceber, por exemplo, existem alguns enredos, tem algumas histórias, alguns scripts, que também são comuns em família, e a gente atesta isso. Vamos criar aqui uma hipótese, um enredo, um script. Todo mundo na família, os pais, os filhos já casados, com seus relacionamentos familiares, já com netos, enfim, vários sobrinhos. Aí alguém da família adoece. Seja quem for. Vamos colocar que um dos pais adoeça e tem uma doença degenerativa, progressiva, e que vai necessitar do apoio de todo mundo. A gente observa prontamente que uns já se reorganizam, dedicam seu tempo, dedicam o que têm. Dedicam tempo, outros dedicam tempo e dinheiro, outros dedicam tempo e dinheiro e a presença física. Alguns que moram fora vêm periodicamente ajudar, mas contribuem. Mas existe aquele, que são os espíritos menos afeitos, que por mais condições que tenham de ajudar, são os que oferecem maiores resistências. Eu não posso porque também tenho doença, eu não posso porque tenho meus compromissos, eu não posso porque o meu corpo não aguenta, porque eu não dou conta, porque emocionalmente eu não seguro essa tarefa, e dão um jeito de se safar. Enquanto os outros estabelecem com as suas próprias famílias, olha, eu preciso que vocês me ajudem. Às vezes num banho, às vezes numa refeição, às vezes num remédio, às vezes levar ao hospital, às vezes chamar um médico, às vezes fazer companhia, passar a noite juntos. Então a gente vê que esses vínculos eles vão se afinizando, enquanto outros vão demonstrando o seu caráter. Aí você fala assim, mas aquela pessoa que negou a ajudar, perdeu uma encarnação. Nada se perde. Nada se perde. Tá? Às vezes, quando chegam na erradicidade, que elas veem, né, que
aquela pessoa ou aqueles familiares que ali estavam lhes serviram de grande exemplo. E eles então pedirão a Deus, na erradicidade, uma outra oportunidade. E certamente Deus, na sua justiça, na sua bondade, no seu amor infinito, oportunizará aquele espírito uma outra situação. E certamente aqueles familiares concordarão também em voltar para ajudar o desenvolvimento daquele. Então a gente observa que em família existem, vamos dizer assim, dois tipos de família. Ou dois tipos de laços familiares, né? Aqueles que se dão puramente pela consanguinidade e outros que se dão pela afinidade espiritual. Eles existiam antes, vão permanecer durante, vão continuar depois. Né? Muitas vezes, alguns desses que são tão afins, eles retornam à Terra para ajudar aqueles afins que ficaram necessitando disso. Então, o que verdadeiramente une as pessoas são as afinidades, são o carinho, são o amor que elas dedicam umas às outras. E isso a gente aprende em convivência familiar. Tem uma história do Chico Xavier que eu gosto muito, muito, ela é linda. O Chico teve duas mães, né? Uma mãe biológica e uma segunda mãe. A mãe biológica, a Dona Maria João de Deus, faleceu quando o Chico era criança. E eles eram muitos irmãos, naquela época, né, muita dificuldade. O pai dele, o João Cândido, ele era viajante, ele vendia tipo dessas loterias, vendia esses bilhetes, né, que se dizia. Então não tinha como criar os filhos, o que ele fez? Ele colocou um filho em cada casa de parente, ele foi esparramando os filhos. E o Chico foi viver junto da madrinha dele, Dona Maria Rita. E ela não tinha muita afinidade com o Chico, mesmo porque o Chico era tido como uma pessoa esquisita. Né? Falava com os espíritos, via gente que ninguém via, dava notícias de que ninguém sabia, ou seja, era um menino diferente. E convenhamos, lá para o início do século, 1910, 1900, era de se estranhar que isso acontecesse. Então, não vamos assim, amenizar o fato dele não. Né? Mas a madrinha dele não gostava muito dele, ela gostava de outro sobrinho, que também morava lá. E no Chico era pouca alimentação, de vez em quando dava umas garfadas nele, furava ele, espetava o Chico. O Chico sofreu na mão dele. E a mãe dele, a Dona Maria João de Deus, aparecia para ele, o Espírito falava: meu filho, tenha paciência. Um anjo há de aparecer em sua vida. O Chico, novinho, tadinho, ele não queria, né? Ele queria uma solução para os problemas dele, tadinho. Sofria muito, passava fome, apanhava, era castigado. Até que o seu pai casou-se pela segunda vez com Dona Cidália. Era o anjo que a sua primeira mãe dizia. E a Dona Cidália, o que ela fez? Ela casou-se com uma condição de poder reunir todos os filhos do primeiro casamento do João Cândido. E quando ela viu o Chico todo machucadinho, barriga inchada, e sabendo, né, da situação pela qual passava, ela disse para ele assim: meu filho, enquanto eu for viva, nunca mais ninguém há de fazer mal. E essas suas, vamos dizer assim, vamos chamar de esquisitices, também não se preocupe. Um dia há de aparecer alguém que vai explicar tudo isso que você tem. Eu não sei, mas alguém vai te explicar. Você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa de bem. Cuidou deles, cuidou do ferimento, teve outros filhos, né, do segundo casamento, com João Cândido. Construiu uma horta em casa para elas virem para o Chico sair na rua vendendo hortaliça, alface, cenoura, beterraba, essas coisas assim, para poder dar educação para eles poderem ir para a escola. Né? Um dia ela faleceu e o Chico dizia muito que gostava dela. Um dia sua primeira mãe aparece para ele novamente e diz: meu filho, eu agora vou deixar de me comunicar com você.
O Chico já sabia que era médium, já estava adulto. Eu estou, depois de muitos anos de estudo, estou reencarnando junto ao seu pai, nós seremos novamente marido e mulher. E eu procurei a Cidália, a sua segunda mãe, e a convidei para ser nossa filha, para devolver a ela, agradecer a ela, dar a ela o carinho que ela deu a vocês, meus filhos. E assim ela aceitou também. E assim a gente vê que os laços espirituais são mais duradouros. Os primeiros laços consanguíneos são laços frágeis, se desfazem na própria existência. A esse respeito da Cidália, o Chico dizia o seguinte, que ele amava tanto essa segunda mãe, que se Deus permitisse, o dia que ele desencarnasse, ele queria ser recebido por ela na espiritualidade. Isso são laços de afinidade, são laços de amor. Não é? E certamente que eu acho que Chico teve o seu pedido atendido, né, pelo mérito, resumo, pelo conjunto da obra dele aqui na Terra. Não é? Mas em se tratando de família, tem um mandamento exclusivo que fala sobre família. Que é o quarto mandamento que diz, honrarás teu pai e a tua mãe de todo, né? Para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Esse mandamento é muito interessante porque ele é diferente dos outros. Os outros têm uma negativa antes, né? Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não furtarás. Tem sempre um não como indicativo. Esse não, esse é um verbo no imperativo. Honrarás, quer dizer, não admite sequer um senão. Honra teu pai e tua mãe, para que tenha uma vida longa sobre a terra, para que você seja honrado também sobre a terra. Porque sobre esse mandamento, como todos os outros, você terá que responder perante a Deus. Mas esse, eu acho que é um dos mais graves dele. Recentemente, no Réveillon de 2019 para 2020, teve um outdoor em São Paulo que dizia mais ou menos o seguinte, eu não me lembro direitinho do dizer não, dizia mais ou menos o seguinte, quer passar o Réveillon com seus amigos e não tem com quem deixar os seus velhos? Traga-os para a clínica, e dizia o nome da clínica, e vá se divertir, porque agora os seus problemas são nossos. Olha só, traga os seus velhos, porque eles são problema. Quer se livrar do seu problema? Nós cuidamos deles. Que absurdo, né? Nós estamos literalmente com uma sociedade doente. Uma sociedade que publica um outdoor desse. E esse outdoor, ele vai ao encontro do que a sociedade pensa. Que pessoa idosa é problema. Publicitariamente falando, está perfeito para quem quer se livrar dos problemas, para quem quer se livrar dos velhos. Mas vão ter que se haver com Deus. Vão ter que prestar contas para Deus. Quando o velho não era velho, quando ele era novo, produtivo, útil, sob o ponto de vista econômico, sustentava a casa, dava os mimos para os filhos, dava educação, dava viagem, dava roupa, dava saúde, dava alimentação. Quando a natureza física, o tempo, a idade vai falando, vai se manifestando, e assim como nós tivemos a infância, nós também teremos a velhice, aí ele se torna um problema. Porque aqueles a quem ele passou as noites em claro, que ele não foi em nenhum réveillon para ficar cuidando dos filhos, agora ele é um problema. Me desculpem, mas o problema não são eles. O problema é a nossa sociedade que trata velho como problema. O problema são as pessoas que enxergam que idoso tem que morrer mesmo, afinal de contas, né? Inclusive nessa pandemia, já, né? Idoso está no grupo de risco, então
Se morrer, não faz mal. Não faz mal? Vá procurar a casa de algum idoso que tenha morrido na pandemia e vai saber da tristeza que está a viúva, os filhos e os netos. Não são números, não. São gente, tem nome. Tinha história. Tinha um script de vida. Problema é uma sociedade que paga uma aposentadoria, devolve. Uma sociedade, uma aposentadoria miserável para o velho, tornando-o, sim, dependente de um sistema de saúde, de farmácia popular, dos filhos para poder morar, que normalmente coloca eles nos piores quartos da casa. E que acha que se der o mínimo de comida e a roupinha já está ótimo, já está fazendo a parte deles. Esse é o problema. O problema é nós sermos desumanos. O problema é nós não enxergarmos as relações familiares como elas deveriam ser. Honrarás teu pai e a tua mãe. Esse é um princípio que não tem um senão. Então, quando Santo Agostinho dizia, observa como um jardineiro, lá na infância, as más tendências que esse espírito que foi te confiado trouxe, ele estava dizendo muito certinho. Ele estava dizendo claramente o que era isso. Para que você depois não venha colher os frutos disso. Certamente quem trata o pai como velho, deixando ele numa clínica, porque o velho quando ele fica, estou chamando velho conforme a propaganda aqui, os pais da gente, quando ficam idosos, que vão para uma clínica que eles não conhecem, eles se sentem inseguros, eles têm medo de ter sido ali abandonados. Para isso a assistência social tanto acompanha os idosos, para que eles não sejam desassistidos. Veja, normalmente pode acontecer, você fala assim, mas se os pais são bons, por que ele não atraiu para si somente filhos bons? Muitas vezes, Deus permite, até por pedido de espíritos ainda maus, que lhes deem bons pais, para que eles possam receber os conselhos e se aperfeiçoar através dos conselhos que recebam desses pais generosos, que assumem a responsabilidade, e é uma responsabilidade grande, de cuidar deles. E aí diz novamente Santo Agostinho, com preciosidade: ó espíritas, compreendei nesse momento o grande papel da humanidade, ou seja, o papel da própria família. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos foi confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Então está aqui o tema do nosso encontro de hoje. Relacionamento, gente, eu sou careca, então uma mosquitaiada em cima de mim, porque atrai, a luz da cabeça atrai, e aí você me desculpa, mas eu estou fazendo movimentos aqui, é de defesa. Mas o tema do nosso encontro é esse. Como que os relacionamentos familiares têm uma responsabilidade sobre a evolução dos espíritos? E aqui está claro. Eles são confiados para nós progredirmos eles. Nós temos essa responsabilidade de fazer com que esses espíritos avancem. E seremos beneficiados se nós os cumprirmos bem. Aí diz, vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento. Lembra, nós estávamos perguntando o que era evolução? Que era nos aproximar de Deus? E a sua felicidade futura. Lembrar de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Certa vez, nos anos 90 ainda,
Aliás, não, os anos já era 2000. 2000 alguma coisinha. Fabiana, ainda tem tempo? Não. Tem? Tá. Eu fiz uma reunião de pais. E nessa reunião de pais, nós contratamos uma atriz. Nós fizemos aqui na Sociedade Médica, estava bem cheio de gente. E essa atriz fez um papel de um matuto, de um homem do campo. E ela chegou toda vestida com chapéu de palha, roupa simples, uma enxada na mão, bem caracterizada de um matuto. E ela foi contando para os pais como é que era a vida dela, uma vida simples. E ela tinha um filho só, esse personagem dela. E que levava para o campo, que ensinava a capina, que ensinava, né, que na hora da refeição eles esquentavam ali a marmita juntos e degustavam, né, aquele tempero gostoso da esposa. Né? E ali os dois suavam, calejavam as mãos e iam trocando. E ele não teve muita condição de dar instrução, educação para o filho, mas ele ensinou a ele amor, honradez, virtudes. E ele falou assim, um dia Deus me perguntará o que eu fiz do meu filho que ele, Deus, me confiou. E eu então direi para ele, falei, Senhor, eu não pude dar muita condição material para o meu filho, mas eu ensinei a ele a vê-lo na natureza, a respeitar o ambiente, né? A respeitar a família, a agradecer pelo que nós temos, a trabalhar com honradez, a respeitar a sua família quando ele vier a ter. E esse matuto então virou para os pais e falou assim, e vocês? O que responderiam? E ele foi respondendo supostamente para os pais. Muitos de vocês têm uma condição financeira muito boa e responderão, olha Deus, eu dei ao meu filho toda a condição material para que ele progredisse, para que ele estudasse, para que ele, né, viajasse, para que ele tivesse boas coisas. Aliás, dei a ele o que eu nunca tive. E Deus vai perguntar, isso o tornou uma pessoa melhor? Isso o fez aproximar-se de mim? Gente, eu me lembro direitinho dessa reunião, eu me lembro daquele momento muitos pais choraram. Eu já vi muito adulto chorando, mas aquele dia, com aquela interpretação daquela atriz, eu vi muitos pais chorando. Porque certamente passou na cabeça deles muitas coisas. Qual que era o papel deles como pais, como responsáveis? O que eles estavam fazendo com seus filhos, com aquela alma que lhes foi confiada? Só para encerrar, que eu acho que a gente fecha com chave de ouro. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é novamente precisa, cirúrgica, filosófica. Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, aqueles males que nós teríamos que cortar, como um jardineiro, brotariam. Nós veríamos orgulho, egoísmo, porque quando nós vivemos em sociedade, e a família é o primeiro elo dessa sociedade, dessa macro-sociedade que nós estamos, e por isso nós vemos tanto absurdo na sociedade, nós estamos vendo tanto absurdo também nos laços familiares, é a gente aprender a conviver e respeitar o próximo, a dar bons conselhos, a ensinar a virtude do trabalho, do amor a Deus, ensinar-lhes de Deus, ensinar-lhes o propósito dessa vida. O propósito dessa vida não é enriquecimento material, nós não vamos levar nada disso. Isso fica. O que o Espírito leva é a sua moralidade, a sua inteligência, a sua capacidade, né? As suas respostas aos problemas que nos aparecem, aos desafios familiares, às enfermidades que são colocadas, que são testadas nas nossas moralidades. Há uns 3, 4 anos atrás eu estava na praia. E eu vi uma das cenas mais bonitas de família que eu já pude assistir. Era uma família com 5, 6 filhos, era uma família grande, até para o padrão de hoje, né, uma família grande. E um desses filhos, ele era todo descoordenado, ele não tinha funções motoras, ele não tinha função cognitiva, ele
ele não tinha organização, ele não conseguia controlar seu próprio corpo. E em praia, né, sempre muito calor, muito quente. Então o que os outros irmãos faziam? Traziam um guarda-sol para ele, ia buscar água de coco, colocar no canudinho. Enquanto isso, alguém estava segurando as costas dele para não cair. Aí lá pelas tantas, a mãe pegou essa criança. Esse jovem, né? A criança já era um jovem, ele já devia ter mais ou menos aí os seus 20 anos. Pegou ele no colo, e mãe parece que tem força para isso, né? Pegou ele no colo, sentou-se numa prancha de surf, à beira do mar, e ali vinham as ondas lambendo os pés deles. Então os outros irmãos pegavam um baldinho de água, jogavam nele, jogavam bola com ele. Aquele jovem ria. E eles ficaram ali por horas, até que as ondas foram se tornando maiores e foram chegando no corpo deles. E quanto mais chegava, mais ele se sentia um surfista da prancha. Isso é amor, isso é laço familiar. É para isso que Deus nos confiou essas pessoas. O Chico diz assim: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Gente, tudo na vida tem um propósito. Nada rege o nada. Se Deus nos confiou uma família, se nos confiou relações familiares, parentesco, dificuldades, é para que nós possamos ser testados, para que nós possamos nos aproximar, nós possamos nos solidarizar com tudo isso e vencer essas dificuldades. Para que nós possamos estreitar laços. Se somos já de outras existências afins ou somos espíritos estranhos, não temos como saber, mas nós podemos modificar. Como dizia o próprio Chico, né? Não posso voltar atrás e fazer tudo de novo, mas eu posso, a partir de agora, fazer um novo começo. A gente pode tentar mudar. E lembremos, como diz aquela cantora Ana Maria, né? Que a gente aproveite o tempo, porque a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. Aproveitemos. Uma encarnação é cara para Deus, é cara para nós. Nós não estamos à toa, que nós pedimos para isso. Assim como nós vamos pedir também nesse momento, no encerramento desse nosso encontro, que Deus derrame sobre todas as famílias paz, amor, harmonia, equilíbrio, saúde, essa prosperidade do trabalho, essa prosperidade da energia, esse estreitamento de laços afetivos, que nós possamos cada vez mais aprender, através da doutrina e da própria vida, que nós estamos aqui cumprindo um propósito, e que esse propósito é servir a Deus, é encaminhar as nossas almas para se tornar cada vez mais próximas desses patamares de Deus. Que Ele nos abençoe, que abençoe os hospitais, os asilos, os orfanatos, os presídios, aos moradores de rua, aos esquecidos, aos abandonados. Que Ele amenize os nossos corações, que Ele transforme, nos oportunize dessas almas que nos foi confiada em pessoas cada vez melhores. E que assim seja.